O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital DF-Star em Brasília na tarde de hoje. Ele tinha sido internado ontem com quadros de soluços, vômito e pressão baixa. Segundo o médico Cláudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica, exames indicaram 2 lesões compatíveis com câncer de pele, que não é agressivo. Silvio, Jair Bolsonaro então passou a noite no hospital de ontem para hoje, felizmente recebeu alta. Vale lembrar, no último domingo ele passou por alguns procedimentos cirúrgicos ali, removeu algumas lesões na pele. Houve então hoje esse anúncio de que 2 dessas lesões seriam ali indicativo de câncer de pele, carcinoma, não grave, mas ainda assim, claro, exigindo cuidados. Ele agora voltou para casa, se é que a gente pode chamar de casa, porque é onde ele está cumprindo a prisão domiciliar nesse momento. Que situação difícil, né, Paula? Mais uma vez, porque ele foi internado com quadro grave. Acompanhamos pela manhã, o senador Flávio Bolsonaro publicou na Rede X o boletim médico e trouxe as informações todas da forma também como ele chegou ao hospital, com vômitos, pressão baixa, passou por um monitoramento contínuo de pressão, tontura, ele tem um quadro de anemia, algumas questões renais, e diante de todo esse quadro aparece ainda esse câncer de pele. A gente tem que ter muito cuidado para falar sobre questões médicas, evidentemente, mas tudo vai se agravando, talvez pela forma como ele tem sido submetido a uma tortura, a um impacto psicológico muito forte. Vamos lembrar que ele está usando uma tornozeleira eletrônica porque o Lindbergh Farias, que nós falávamos há pouco, recorreu, bateu a porta da Procuradoria-Geral da República e depois a PGR foi atendida pelo STF. Depois ele passa por um regime de prisão domiciliar, uma condenação sem provas a 27 anos de prisão. Se depender do ministro Alexandre de Moraes, não há comorbidade que o vá demovê-lo de mandá-lo para uma cela na Papuda, o que deve agravar ainda mais o seu quadro. Alguém que sofreu uma facada, um atentado em 6 de setembro de 2018, ainda candidato, passou por 7 cirurgias. Então, é um quadro muito difícil do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que ele vai se recuperar pela fortaleza que é, o maior líder político do Brasil, que conta com muito apoio também, tem muita gente torcendo por ele, rezando por ele, mas é uma tortura o que ele está vivendo. Alguém condenado, repito, sem provas e, do outro lado, uma tentativa de humilhá-lo, uma tentativa de impor todas as dificuldades possíveis. E finalizo lembrando que os 2 ex-presidentes, o atual presidente, à época ex-presidente, mas também Fernando Collor de Mello, não foram submetidos a uma situação similar à de Bolsonaro. Collor, aliás, está preso na sua casa de frente para o mar, porque disse que tem Parkinson, que tem apneia do sono, transtorno bipolar. Não vamos entrar no mérito, mas está de frente para o mar, na sua casa. O Lula ficou numa cela gourmet, dava entrevistas, recebia visitas contínuas e arrumou até uma namorada. Pois é, Ana, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, agora recebe esse diagnóstico. Ele passou a noite no DF-Star em Brasília, também teve um diagnóstico de anemia por falta de ferro, né? Agora voltou para casa e segue, claro, com cuidados médicos, até porque toda a situação de saúde do ex-presidente, desde a facada lá em 2018, exige cuidado e bastante atenção. E aí, no topo disso tudo, fica mais óbvio ainda o sadismo do Alexandre de Moraes, né? Porque ele quer isso. Vocês estavam falando no começo do programa do depoimento do Talhaferro e da listinha que o Talhaferro disse que o Alexandre de Moraes, né, ele tinha ali, a Zambelli, o que não me interessa o que ela poste, o que ela postar tem que derrubar, tem que perseguir. O Rodrigo Constantino, a mesma coisa. E ele tem a listinha, eu tenho certeza que ali ele tem uma listinha na cabeça dele das maldades sádicas, aquelas que vão ao limite. E no topo dessa lista é o presidente Bolsonaro.
porque o presidente Bolsonaro, ele representa, mesmo diante de toda a perseguição política durante o governo dele, foram 4 anos em que ele não conseguiu governar direito, depois da eleição de 2022, a perseguição continuou, baleia, carteira de vacinação, joias, aquilo. Ontem foi a notícia, racismo recreativo ontem, né? Demos a notícia aqui, agora mais uma. E, no entanto, mesmo depois dessa aliança do sadismo dentro da perseguição política do Alexandre de Moraes com o consórcio, com a imprensa estatizada, o capital político do presidente Bolsonaro não para de crescer. Não para de crescer. É a mesmíssima história que nós vimos aqui nos Estados Unidos com o presidente Donald Trump. Foram 4 anos de governo Joe Biden que quem não saía das manchetes das notícias era Donald Trump. Donald Trump fez isso, mais um inquérito, mais uma investigação, agora foi condenado, agora acusado de estupro. 4 anos assim. E 2024 chegou e o capital político do Donald Trump estava muito, mas muito maior numa união entre até tribos bastante diferentes, porque a perseguição ficou ridícula. E o Alexandre de Moraes não entendeu que estão fazendo a mesma coisa com o presidente Bolsonaro, e por mais que vocês tentem matar o presidente Bolsonaro a conta-gotas, porque é o que estão tentando fazer. É uma tortura isso. A força do presidente Bolsonaro não vai a lugar algum. Algum. Isso eles podem ter certeza absoluta. Assim como eles têm certeza que eles têm um plano sádico, frio, covarde, para matar o presidente Bolsonaro aos poucos, outra certeza vocês podem ter. A força política do presidente Bolsonaro não vai a lugar algum, muito pelo contrário. Vai continuar crescendo numa velocidade impressionante que até os americanos estão estupefatos. Como o presidente Bolsonaro, a situação dele é muito parecida com a de Donald Trump.